Da competência do presidente. Artigo 11. Compete ao presidente do CND, inciso 1, presidir as reuniões do CND. Inciso 2, coordenar e supervisionar a execução do PND. Inciso 3, encaminhar a deliberação do CND as matérias previstas no artigo 1º deste decreto. Inciso 4, requisitar aos órgãos competentes a designação de servidores da administração pública direta ou indireta, para integrar os grupos de trabalho de que trata o inciso 3 do artigo 24 deste decreto. Seção 5. Das deliberações. Artigo 12. O CND deliberará, mediante resoluções, cabendo ao presidente, além do voto de qualidade, a prerrogativa de deliberar nos casos de urgência e relevante interesse ad referendo do colegiado. Parágrafo único. Quando deliberar ad referendo do CND, o presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião que se seguir àquela deliberação. Capítulo 3 da desestatização de instituições financeiras. Artigo 13. A desestatização de instituições financeiras será coordenada pelo Banco Central do Brasil. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista no caput desse artigo, compete ao Banco Central do Brasil, no que couber, as atribuições previstas no artigo 24 deste decreto. Parágrafo 2º. A competência para aprovar as medidas mencionadas no inciso 2 do artigo 10 deste decreto, no caso de instituições financeiras, é do Conselho Monetário Nacional, CMN, por proposta do Banco Central do Brasil. Parágrafo 3º. Caberá ao Banco Central do Brasil expedir e fazer publicar no Diário Oficial da União as normas e resoluções aprovadas pelo CMN, relativas às desestatizações de instituições financeiras. Artigo 14. A União poderá adquirir ativos de instituições financeiras federais, financiar ou garantir os ajustes prévios imprescindíveis para a sua privatização, inclusive por conta dos recursos das reservas monetárias, de que trata o artigo 12 da Lei 5.143, com a redação dada pelo artigo 1º do Decreto-Lei 1.342. Parágrafo 1º. O disposto no caput deste artigo se estende às instituições financeiras federais que, dentro do PND, adquiram ativos de outra instituição financeira federal, a ser privatizada, caso em que fica ainda a União autorizada a assegurar a instituição financeira federal adquirente. Inciso 1. A equalização da diferença apurada entre o valor desembolsado na aquisição dos ativos e o valor que a instituição financeira federal adquirente vier a pagar ao Banco Central do Brasil pelos recursos recebidos, em linha de financiamento específica destinada a dar suporte à aquisição dos ativos, aí considerados todos os custos incorridos, inclusive os de administração, fiscais e processuais. Inciso 2. A equalização entre o valor despendido pela instituição financeira federal na aquisição dos ativos e o valor efetivamente recebido em sua liquidação final. Inciso 3. A assunção pelo Tesouro Nacional da responsabilidade pelos riscos de crédito dos ativos adquiridos na forma deste parágrafo, inclusive pelas eventuais insubsistências ativas identificadas antes ou após havê-los assumido, respondendo ainda pelos efeitos financeiros referentes à redução de seus valores, por força de pronunciamento judicial de qualquer natureza. Parágrafo 2º. A realização da equalização ou assunção pelo Tesouro Nacional, de que trata o parágrafo anterior, dar-se-á sem prejuízo da responsabilidade civil e penal, decorrente de eventual conduta ilícita ou gestão temerária na concessão do crédito pertinente. Capítulo 4 da desestatização de serviços públicos. Artigo 15. A desestatização dos serviços públicos efetivada mediante uma das modalidades previstas no artigo 7º desse decreto pressupõe a delegação pelo poder público
de concessão ou permissão de serviço, objeto da exploração, observada a legislação aplicável ao serviço. Parágrafo único. Os princípios gerais e as diretrizes específicas aplicáveis à concessão, permissão ou autorização, elaborados pelo poder público, deverão constar do edital de desestatização. Capítulo 5. Das ações de classe especial. Artigo 16. Sempre que houver razões que justifiquem, a União deterá direta ou indiretamente ação de classe especial do capital social da empresa ou instituição financeira, objeto de desestatização, que lhe confira poderes especiais em determinadas matérias, as quais deverão ser caracterizadas nos seus estatutos sociais. Capítulo 6. Do Fundo Nacional de Desestatização. Seção 1. Da Natureza e Constituição. Artigo 17. O FND tem natureza contábil, sendo constituído pela vinculação, a título de depósito, das ações ou cotas de propriedade direta ou indireta da União, emitidas por sociedades que tenham sido incluídas no PND. Parágrafo único. As ações representativas de quaisquer outras participações societárias incluídas no PND serão igualmente depositadas no FND. Seção 2. Do depósito de ações e da emissão do recibo. Artigo 18. A União e as entidades da administração indireta, titulares das participações acionárias que vierem a ser incluídas no PND, deverão, no prazo máximo e improrrogável de 5 dias, contados da data da publicação do decreto que determinar a inclusão no referido programa, depositar as suas ações no FND. Parágrafo 1º. O mesmo procedimento do caput deverá ser observado para a emissão de ações decorrentes de bonificações, de desdobramentos, de subscrições ou de conversões de debêntures, quando couber. Parágrafo 2º. Contra o depósito das ações, o gestor do FND emitirá em favor do depositante recibo de depósito de ações, RDA, que, inciso 1, será intransferível e inegociável a qualquer título. Inciso 2, identificará os certificados ou títulos múltiplos das ações objeto do depósito, bem como a espécie e a quantidade das ações. Parágrafo 3º. Juntamente com o depósito das ações, o depositante outorgará mandato ao gestor do FND, com poderes para aliená-las, nas condições aprovadas pelo CND. Indicará o capital social realizado da sociedade e o percentual correspondente das ações objeto do depósito. Parágrafo 4º. O RDA emitido em favor do depositante será cancelado automaticamente para todos os eleitos quando do encerramento do processo de desestatização. Parágrafo 5º. Na hipótese de exclusão do PND, da sociedade cujas ações representativas do capital social tenham sido objeto de depósito, além do cancelamento do RDA, ficará revogado de pleno direito o mandato referido no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 6º. Os titulares das ações depositadas deverão mantê-las escrituradas em seus registros contábeis, sem alteração de critério, até que seja encerrado o processo de desestatização, observado o disposto nos parágrafos 4 e 5 deste artigo. Seção 3. Das cotas de sociedades limitadas. Artigo 19. No caso de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, o titular das cotas outorgará mandato ao gestor do fundo do FND com poderes para aliená-las nas condições aprovadas pelo CND, bem como para assinar os atos de alteração do contrato social. Parágrafo 1º. Na hipótese de que trata este artigo, o gestor do FND fornecerá ao titular das cotas recibo do mandato que conterá, inciso 1, a denominação e o capital social realizado da sociedade, inciso 2, o percentual da participação do titular das cotas em relação ao capital social realizado da sociedade. Inciso 3, outros elementos determinados pelo CND.
Parágrafo 2º. O mandato referido neste artigo não poderá ser exercido pelo gestor do FND, nos seguintes casos. Inciso 1. Em desacordo com as condições de alienação das cotas aprovadas pelo CND. Inciso 2. No caso de transformação da sociedade por cotas em companhia. Inciso 3. Se for declarada insubsistente a inclusão da sociedade no PND. Seção 4. Da alienação de ativos. Artigo 20. No caso de o processo de desestatização abranger apenas a alienação de ativos incluídos no PND, caberá ao CND estabelecer a forma de procedimento e definir os atos que devam ser praticados pelos respectivos administradores. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se às hipóteses de alienação, arrendamento, locação, comodato, cessão de bens e instalações e de desativação parcial de empreendimentos de sociedade incluída no PND.